Olá pessoal, olá curtidores, eu sou Arthur Padão Gosling, fisioterapeuta. Eu vim trazer para vocês um pouco sobre o manejo da dor, que é o que eu vivencio no meu dia a dia, que eu atendo no dia a dia, que eu pesquiso no dia a dia, o que eu mergulho de cabeça no estudo da dor regularmente. E vim falar para vocês um pouco de onde vem a dor na coluna, meio que um mistério a ser revelado para saber de onde exatamente, que de estrutura vem, qual o problema específico relacionado à dor na coluna. Eu queria falar para vocês, é um prazer estar aqui com vocês hoje e que toda a minha carreira, desde quando eu era acadêmico até as atividades que eu tenho hoje, todas envolvem o manejo da dor e essa é a música que eu escuto todos os dias, essa é a minha praia. Então estar aqui com vocês é uma alegria muito grande poder falar de vários aspectos relacionados à dor. E o nosso tema, para falar especificamente da dor na coluna, de onde vem a dor na coluna, parece uma batalha feroz identificar que estrutura, o que acontece, né? Cada um quer definir exatamente o que produz dor nas costas, é o disco, é o ligamento, vem dali, vem daqui, né? E sempre uma busca incessante para tentar entender uma estrutura específica que provoca a dor, e essa é uma busca que não passa, a gente tenta fazer uma busca tão minuciosa, mas tão minuciosa, e tentar encontrar uma microestrutura, uma estrutura tão simples, produzir uma dor absurda. A gente faz essa busca regularmente, né? E sempre em mínimos detalhes, procurando, como numa locadora de filmes, os detalhes que são relevantes, fazendo exames de imagem, até exames complexos para definir o motivo de tanta dor. E o mais bizarro é que às vezes você não encontra nada e o paciente continua com dor. Mas existem tantas opções, mas tantas opções de manejo e de busca de avaliação, que a gente tenta encontrar sempre o melhor encaixe, a melhor posição e o alvo do manejo da dor na coluna, né? Como se a gente encontrasse ali o plug certo de uma tomada para ser encaixado e a energia passa normalmente, flui normalmente. E existe, claro, uma batalha para se entender qual é a estrutura que produz dor na coluna, né? De todas essas aqui, qual será que está produzindo dor no paciente? O que vocês acham? Que opções vocês marcariam aqui? O disco, a hérnia, o nervo asiático, por exemplo, que é o nervo ciático. Uma paciente chamou o nervo dela ciático de asiático. Isso que eu coloquei aqui para vocês. Vem dos rins, vem do transverso, da tensão abdominal. De onde é que vem a dor na coluna? Como é que a gente desvenda esse mistério especificamente? Para começar a desvendar esse mistério, a gente tem que voltar algumas classificações que tentam explicar as origens da dor. E essa classificação aqui, ela envolve diretamente a Associação Internacional para o Estudo da Dor e seus pesquisadores de tentar classificar a dor quanto à origem. Então a gente, nessa classificação, encontra 3 grupos para explicar os motivos da dor. O primeiro grupo é a dor por nocicepção, o segundo a dor neuropática e o terceiro grupo a dor psicogênica. E já vocês vão ver porque tem um X ali no psicogênico. A dor nociceptiva, a gente está falando da dor que é provocada por sensibilização dos nociceptores, dos músculos, dos ligamentos, dos discos e das vísceras também, por isso que ela é somática e visceral. O segundo grupo é a dor neuropática, dor provocada por lesão ou doença no sistema nervoso somatosensorial, dor neuropática periférica, porque isso acontece lesão ou doença no sistema nervoso periférico, ou dor neuropática central, quando tem lesão ou doença no sistema nervoso central. E o terceiro grupo é a dor psicogênica, é como se a gente conseguisse justificar a dor pelo estado psicológico do paciente. E é uma terminologia que não agrada a todo mundo, os pacientes não gostam de dizer que a dor dele é psicológica, e isso acaba que traz uma série de consequências negativas diretamente no manejo da dor. Então a gente deveria ignorar um pouco a expressão psicogênica e falar do estado emocional, falar de mecanismos cognitivo-afetivos, aí sim a gente poderia entender melhor a origem dos sintomas. Então, aonde está a dor? Aonde ela começa? Como é que ela é detectada? Que sistema é esse chamado nocicepção? A gente tem sim um sistema no nosso corpo chamado nocicepção que identifica os estímulos que são potencialmente nocivos. Por isso que a gente chama de noce, de nocivo, cepção, de percepção do que é nocivo. E a gente, para perceber o que é nocivo, a gente tem diversos sensores espalhados nos tecidos musculoesqueléticos e viscerais, e que justificam a dor na coluna, e é isso que muitos profissionais se baseiam para explicar os motivos de dor nas costas. Então a gente tem aqui desde doenças que afetam diretamente a coluna, como tumores, infecções ou doenças reumatológicas, problemas viscerais, e até mesmo, que é 80% a 90% dos casos, os problemas em músculos, ligamentos, discos, hérnias de disco, tensões faciais,
tentando justificar os motivos de tanta dor nas costas. Ó, bicos de papagaio também, né? Tudo que possa ser problemático em termos de nocicepção na coluna. O mais interessante, quando a gente começa a estudar um pouco da nocicepção, é que a gente olha as pesquisas clínicas e vê que 90% dos pacientes que têm hérnia de disco não tem dor, sabia? Então eles têm a hérnia, eles têm as protusões e não têm queixa de dor nenhuma. E o mais interessante é que quando o paciente se trata, mesmo que ele não tenha melhora da dor, a hérnia dá um passo atrás. Esse trabalho foi muito interessante do Chiu e colaboradores, em 2015, que ele mostrou o quanto as hérnias de disco regrediam com o tratamento conservador. Olha lá, 96% a sequestrada, 70% a extrusa, 41% a protusão e 13% os abaulamentos, que são os achatamentos do disco. Então, melhorar a hérnia não significa ter mais dor ou ter menos dor, não importa, né? A gente pode olhar também vários problemas complexos que estão envolvidos com a coluna, mas novamente 70% são as tensões, são os problemas ligamentares, musculares, e o restante são os problemas mais graves, que são menos comuns, né? Mas que vão produzir dor de alguma forma na vida das pessoas. Olha que interessante também essa relação da estrutura que a gente veio falando da nocicepção, é que um trabalho muito legal que está sendo até numa segunda fase agora do ensaio clínico, mostrando que os pacientes que tinham modic na coluna, que é essa alteração degenerativa aqui acima e abaixo do disco, no corpo vertebral, ela na verdade é uma alteração infecciosa. Por algum motivo essa infecção entrou no corpo, contaminou o corpo vertebral, né? E os pacientes foram tratados com antibiótico e 80% deles melhoraram a dor e incapacidade. Então, existe uma estrutura envolvida, mas não necessariamente ela é a coisa mais importante, né? E os pacientes foram acompanhados por 1 ano e eles ainda está sendo feito um novo ensaio clínico para experimentar um pouco dos efeitos do antibiótico. Olha que loucura, tratar dor lombar com antibiótico, mas né? Isso tem o seu fundamento. Indo para o grupo da dor neuropática, que é dor por lesão ou doença no sistema nervoso somatosensorial, já que a gente está falando da coluna, a gente está falando da dor neuropática periférica, que é provocada por compressões ou lesões, compressões provocando lesões, ou doenças especificamente no nervo periférico, né? E quando a gente tem lesão ou doença, a gente tem uma série de características comuns da dor neuropática, que é queimação, formigamento, choque, sensação de frio doloroso, que são bem característicos da dor neuropática. Além disso, a dor neuropática tem que ter uma distribuição neuroanatômica. Se o nervo está lesionado, a dor tem que seguir o trajeto do nervo, ou estar numa região dermatomérica, ou numa área de inervação cutânea, né? Tem que estar isso presente. Então, radiculopatias em adultos jovens, estenose de canal em idosos, são as afecções mais comuns que produzem dor neuropática, né? Então, a gente ignora um pouco a estrutura. Um pouco, nem tanto. O nervo, ele até se sai bem em relação a provocar sintomas, mas o restante é muito difícil você definir uma estrutura específica que causa dor, porque a gente está olhando só para a nocicepção. Quando a gente sai da nocicepção e entra na dor neuropática, o nervo lesionado produz dor. O nervo comprimido não necessariamente é lesionado, mas quando ele está comprimido e lesionado, ele pode produzir dor neuropática. Então a estrutura é o que menos importa para a gente. Então aonde está vindo a dor? Existe uma outra classificação mais interessante do que a de origem, que ela está falando especificamente sobre os mecanismos clínicos envolvidos. Então é a classificação baseada em mecanismos clínicos da SMART de 2011. Ela é muito simples, ela é prática para o fisioterapeuta, onde a gente está dividindo os mecanismos clínicos em 3 grandes grupos. Nociceptivo, que a gente já viu, o neuropático periférico, que a gente já viu também, e ela acrescenta um chamado sensibilização central. E o que significa cada um deles? O nociceptivo, a dor localizada, de origem mecânica, proporcional à relação de dor e lesão, e uma resposta antálgica com frequência, como proteção, que é o normal acontecer quando a gente tem dor. Agora, a dor neuropática periférica, a gente tem que ter um histórico de lesão no sistema nervoso, uma distribuição de dor neuroanatômica e sinais sensório-motores e comprovar que tem lesão, para a gente chamar de dor neuropática periférica. Já a sensibilização central, a gente está chamando de dor provocada por excesso de atividade neuronal do sistema nervoso e a própria alteração anatômica e estrutural provocada por neuroplasticidade é o que produz dor e é o que faz os alarmes do sistema não desligarem. Então a gente olha para uma dor que é desproporcional na relação em dor e lesão,
É um paciente que descreve uma coisa no exame subjetivo, o exame físico é totalmente excessivo e anormal. É uma distribuição da dor irregular, cada hora ela está num canto, ela está espalhada em várias regiões do corpo. Hipersensibilidade a sintomas não musculoesqueléticos. Então, exemplos seriam a temperatura fria provocador do ambiente, a luz no rosto incomodar e provocador, comer determinado alimento, sentir o cheiro de alguma coisa que produza sensibilização no sistema, e isso acaba tendo dor como resposta, né? Então a gente falou da sensibilização central, a gente falou do alarme que o sistema emite quando ele está sob ameaça. Então a sensibilização nada mais nada menos é do que o alerta barulhento, uma sirene barulhenta que o sistema emite quando existe uma ameaça específica. E os critérios para identificar a sensibilização central foram propostos por Nijs em 2011, onde a gente fala da desproporção do exame físico, ou seja, você não encontra uma relação nexo-causal, então é totalmente excessiva a resposta, uma distribuição irregular da dor, onde cada hora dói no lugar ou dói o corpo todo, por exemplo, e a hipersensibilidade a sinais não musculoesqueléticos, a sintomas não musculoesqueléticos, que eu falei para vocês no outro slide, como barulho, temperatura, luz, substâncias químicas, que deixam o sistema mais sensível. Em termos de distribuição da dor no corpo, as dores nociceptivas são mais locais, como a gente pode ver, as dores neuropáticas seguem uma distribuição neuroanatômica e as dores por sensibilização central são totalmente irregulares. Cada hora elas estão num canto. Então ela está no pescoço, segue uma linha na coluna, passa para o lado do esquerdo do corpo, dói o joelho todo. Então elas ficam se distribuindo de uma forma não neuroanatômica e não tão pontual. É mais irregular, mais difusa e mais mal localizada também. Continuando entendendo um pouco mais da relação nociceptiva, neuropática de sensibilização central, eu preciso, na maioria das vezes, de uma lesão tecidual ou de uma disfunção no tecido para ter dor. Na dor neuropática, eu estou olhando para o sistema nervoso periférico, que é o que a gente está falando agora, e não acontece nada no músculo, na articulação, no ligamento, mas o nervo tem uma lesão específica ou o nervo tem uma doença como diabetes, hanseníase, e isso produz dor. E na sensibilização central, o tecido está normal, então você não tem nocicepção, não existe uma alteração direta no nervo periférico, mas você tem dor como resposta dos alarmes do sistema nervoso. E que alarmes são esses que mantêm o sistema ligado? A gente tem uma série deles. Alarmes na periferia, nos tecidos periféricos, no nervo periférico, nas vísceras, alarmes que são emitidos pelo próprio sistema nervoso central, como a sensibilização central que a gente viu, como a lesão no sistema nervoso central e o estado cognitivo afetivo do paciente, as emoções produzindo dor. E um terceiro grupo, que são os sistemas de resposta, o sistema imunológico, hormonal, endócrino-metabólico, simpático e parasimpático, o motor também, todos participando de uma série de alarmes. E como é que esses alarmes funcionam? Eles funcionam como um dimmer de um interruptor de luz. Quanto mais eu vou aumentando a quantidade de luz, mais alerta o sistema emite. Então, meu papel como fisioterapeuta é reduzir a sensibilização e entender quais são os alarmes que mantêm o sistema ligado. Essa não é uma tarefa fácil, porque depende de habilidade da gente. Nossas habilidades, normalmente, estão centradas em um modelo bem biomecânico, no sistema musculoesquelético, e o restante acaba ficando de lado. Talvez a gente até valorize um pouco as respostas emocionais, os eventos emocionais, mas o restante fica meio que abandonado e a gente pode englobar uma série de outras áreas, uma série de outras opções para poder entender aonde estão os alarmes, né? Então, à medida que o tempo vai passando, a minha área de dor ela tende a aumentar quando o sistema está sensível. Notem aqui que a nocicepção, que é a detecção das ameaças, ela continua a mesma, porque o sistema funciona normalmente, mas a sensibilização vai aumentando, significa que as respostas vão se tornando mais amplificadas e a minha intensidade da dor também se torna mais aumentada, porque o sistema está mais em alerta. Então, à medida que o tempo vai passando, o alerta aumenta e a dor aumenta, mas a nocicepção é a mesma ou, muitas vezes, nem existe mais para justificar qualquer lesão ou disfunção que exista no sistema musculoesquelético ou visceral. Nós vimos, então, o sistema que detecta as ameaças, um sistema que emite o alerta de ameaça quando a ameaça está presente e um sistema de resposta à ameaça. E uma das respostas que a gente tem à ameaça é sentir dor. Outras respostas são atividade motora, fugir da situação, suar
intensamente, o coração acelerar, a respiração aumentar, você ficar com os músculos todos ligados por causa dos hormônios. São várias respostas que podem acontecer quando a gente está sob ameaça. Aqui a gente está entendendo que a dor foi produzida frente a uma ameaça, né? Então, na verdade, existe dor na coluna especificamente? Existe um tecido na coluna que sinta dor? Ou existe um tecido que envia informações de ameaça, de um potencial problema, e aí o sistema emite dor como resposta? Então, na verdade, não existe uma estrutura na coluna que seja responsável pela dor, mas sim um conjunto de eventos que vão acontecendo, de interpretações de ameaça, que levam essas informações para o sistema nervoso central, onde se chega no cérebro e é aquela farra de informações ameaçadoras, não ameaçadoras, a cultura, a religião, uma série de entendimentos que a gente foi armazenando nos nossos neurônios, na nossa memória dolorosa. E aí, quando a gente tem essas informações chegando, no córtex, o córtex faz uma interpretação disso e pode produzir dor como resposta. E aí a gente tem várias áreas do cérebro que produzem essa resposta dolorosa nos pacientes, e essas áreas do cérebro não necessariamente são áreas específicas de dor. Áreas de movimento, áreas de memória, de emoções, de sensações, mas que em conjunto, frente a uma ameaça, produzem uma resposta que a gente chama de dor. Então, na verdade, a dor vem do cérebro. Mesmo o cérebro sendo uma estrutura física, quem produz essa experiência que a gente chama de dor é o cérebro, né? E o cérebro processa essas informações. Mas lembra, pessoal, que o cérebro é uma estrutura física que tem energia, tem sal, tem açúcar e tem neurotransmissores. E para todas essas conexões emocionais, afetivas, cognitivas, comportamentais, biológicas, imunológicas, todas essas conexões funcionarem, a gente tem que ter química no cérebro, tem que ter química acontecendo, né? Só que se não tem química, não tem atividade neuronal, né? Então, para ter dor, tem que ter química e atividade neuronal acontecendo. Se não tem isso, a gente não sente dor, né? E se a gente não sente dor, e se a gente não tem atividade neuronal, não tem experiência dolorosa, e sem cérebro, não tem como sentir emoção frente a resposta nenhuma. Então, na verdade, a dor vem do cérebro, não é uma pegadinha do malandro, é simplesmente a maneira como a neurociência entende as respostas que o sistema tem sob ameaça, e a gente tem que minimizar o uso de palavras dizendo a dor vem do disco, a dor vem do nervo, a dor vem da estrutura do osso, a dor vem da junta, da articulação. É melhor a gente falar que a dor vem do cérebro e essas estruturas enviam informações de ameaça para o cérebro produzir dor ou não. Aí fica a critério dele. Deixo aqui meus contatos para vocês, espero que vocês tenham curtido essa apresentação. Vocês podem me encontrar no Facebook, no Instagram, com o meu blog no WordPress. Fiquem à vontade para manter contato, se tornem curtidores em breve, venham participar do Manejo da Dor, venham estudar mais dor, se sintam à vontade para me encontrar lá nas mídias. Um abraço!